Reconhecimento de pessoas. Esse tema é muito quente. Olha, guarda no seu coração. Veja esse vídeo até o final. Internalize o que eu disser, porque pode lhe garantir uma aprovação no concurso dos seus sonhos. Ivan, por que esse tema é quente? Primeiramente, o STJ, depois de muita discussão, decidiu julgar um tema de recurso repetitivo em 2025. É o tema 1258, que trata sobre o reconhecimento de pessoas. E o tema também é quente porque a doutrina já se debruçou muito sobre o assunto, porque o próprio CNJ tem resolução sobre isso. A lei trata sobre este ponto. Olha, de coração, internaliza, aprenda, decore. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai cair em fase oral, que isso vai cair em segunda fase, que isso vai estar na sua prática no dia a dia quando você for aprovado. Isso é muito, mas muito importante. Olha, o tema tem muita discussão, mas eu vou tentar aqui ser objetivo e me ater majoritariamente ao julgado do STJ, ao tema 1258. Presta atenção. Primeiramente, vamos ter uma imagem do reconhecimento de pessoas. Edição, coloca aí na tela, lá nos Estados Unidos, nos filmes, o reconhecimento de pessoas. Number one, could you please sing the opening to I Want It That Way? Really? Okay. You are my fire. Pronto, tiveram a visão, imagem, internalizaram? Maravilha. Vamos ver o que a lei, o CPP, diz sobre o reconhecimento de pessoas. O principal artigo é o artigo 226 do CPP, que diz: quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Veja, pausa aí. Quando houver necessidade. Entenderam? Eu vou repetir. Quando houver necessidade. Porque se não tiver necessidade, não cabe. Qual é a forma que o CPP diz? Inciso 1º, a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Descrever, sem sugestionamentos, sem induzimentos. Ela faz simplesmente descrever como foi a cena, o que ela viu, a altura, que roupa usava. Vai descrever, perfeito? Inciso 2º, a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Inciso 3º, se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por efeito de intimidação ou outra influência, a testemunha está com medo, o investigado está com medo de reconhecer, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela, sabe? Utiliza aquele vidro lá. Até nos confins do Brasil utilizava ali o buraco da fechadura. Mas nos Estados Unidos, que é um país com mais recursos, utilizavam-se daqueles espelhos, aqueles vidros espelhados, certo? 4. Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por 2 testemunhas presenciais. Então, simplesmente, esses incisos estabelecem o procedimento do reconhecimento de pessoas. 1º, descrição. 2º, coloca todo mundo em fila, que chamam de fill up, certo? 3º, reconheça. 4º, faça um auto pormenorizado do que aconteceu da prova que constará no processo. Perfeito? Descrição sem induzimento. Chama as pessoas parecidas, semelhantes, coloque em fila para, em 3º lugar, ter o reconhecimento. Em 4º, auto pormenorizado sobre o que aconteceu, caracterizando aquela prova. Vocês já estão ambientados, já estão com a imagem na cabeça do reconhecimento de pessoas, já viram a lei, o que diz o principal artigo, que é o artigo 226. Vamos agora para o que o STJ decidiu. Bom, primeiramente delimitou a controvérsia, que é definir o alcance da determinação contida no artigo 226 do CPP e se a inobservância do quanto nele estatuído configura a nulidade do ato processual. Esse foi o tema da controvérsia. A partir dela, o STJ definiu 6 teses. E eu vou começar de trás para frente, certo? 6ª tese. Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas previsto no artigo 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido, com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas sim de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. Sabe qual foi um dos casos que deu aso a essa tese? Foi o seguinte: era vizinho da pessoa em determinado momento da vida dela. Ela conhecia, lembrava do sujeito, não era uma pessoa desconhecida. O STJ diz o seguinte: precisa do reconhecimento de pessoas quando for uma pessoa desconhecida. Agora, se o sujeito lembrava quem era a pessoa porque ele já a conhecia, foi vizinho dela há 5 anos atrás, não precisa do reconhecimento de pessoas. O STJ disse isso.
Trata-se de uma mera identificação da pessoa e não do processo complexo do reconhecimento de pessoas. É uma mera identificação porque a pessoa já conhecia o fulano, certo? Simples de entender. Lembre-se disso, vai estar na sua prova. Quinta tese. Mesmo o reconhecimento de pessoas válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos. Ele quer me dizer o que aqui? Que o reconhecimento de pessoas possui uma carga probatória fraca. Porque ela está baseada em quê? Na memória. E numa memória, uma situação de estresse, de crime, que é difícil de resgatar as informações detalhadas. Ele me diz aqui que, mesmo o reconhecimento de pessoas sendo válido, é válido, foi correto, mesmo assim deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos. Por quê? Porque ele possui um standard probatório fraco, não é robusto. O reconhecimento de prova baseado na memória é meio fraco. E por isso deve guardar conexão, deve guardar similitude, deve guardar congruência com as demais provas do processo. Perfeito? Quarta tese. Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. O que ele quer dizer aqui? Simplesmente o seguinte: o reconhecimento de pessoas foi ilícito, foi viciado, ok. Mas se existirem provas independentes deste reconhecimento de pessoas, o magistrado pode condenar, certo? Então é simples. É uma prova independente, se o reconhecimento de pessoas foi viciado, existem provas capazes de manter, por exemplo, o decreto condenatório, não vai ser cassada a sentença. Perfeito? Tranquilo de entender. Terceira tese. O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível. Vou repetir. O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível. Na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do artigo 226 do CPP. Simples de entender. Basicamente é o seguinte: o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível. Acabou. Ah, Ivan, mas eu fiz o procedimento ilegítimo, irregular, viciado, mas agora eu fiz bonitinho da segunda vez. Não me interessa. A prova é irrepetível, certo? Se o procedimento foi uma prova ilegítima, não se pode repeti-la novamente. Mesmo que agora eu vou seguir bonitinho os ditames da lei, não me interessa. Perfeito? A prova do reconhecimento de pessoas é o quê? Irrepetível. Maravilha. Segunda tese. Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso 2º do artigo 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados, quando justificadamente não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. O STJ anulou caso real, concreto, o reconhecimento de pessoas que tinha a seguinte conformação: o suspeito real, verdadeiro, tinha 15 centímetros a mais que todos os seus outros semelhantes no reconhecimento de pessoas. 15 centímetros. Ele, sei lá, tinha 1,90 e os outros tinham 1,75. Aí tá difícil guardar semelhança entre os sujeitos ali comparados. Um outro caso que também houve anulação. O sujeito verdadeiro ali do fato delituoso era uma pessoa de pele escura, negra, e os outros tinham uma pele branca. Nesse caso também, a STJ decidiu que era caso de anular essa prova porque tinha um vício, o vício que não seguiu o padrão similitude entre os fenótipos na segunda fase ali do procedimento, que era para enfileirar os semelhantes, os de fenótipo parecido. Perfeito? Tese também bastante interessante. E a primeira tese, para finalizar aqui o assunto: as regras postas no artigo 226 do CPP são de observância obrigatória, tanto em sede inquisitorial, no inquérito policial, no PIC, quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. Então, simplesmente disse que as normas do CPP, especialmente o artigo 226, são de natureza obrigatória, e ainda referendou a resolução do CNJ que trata sobre o assunto. Dá uma lidinha também nela, porque é importante. A primeira tese também disse o seguinte: o reconhecimento fotográfico e ou pessoal inválido não poderá servir de lastro, nem a condenação, nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao estándar probatório, tais como a decretação da prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. Lembro, inclusive, que é possível reconhecimento fotográfico.
a despeito das inúmeras críticas e de que a carga probatória dele é muito, muito fraca, certo? Agora, não é possível mostrar para quem vai reconhecer um álbum de fotografias das redes sociais, por exemplo. A CNJ já se debruçou sobre o tema e na resolução do CNJ tem algo nesse sentido. Então o que ele está me dizendo tem que seguir o artigo 226 de forma obrigatória, bem como a resolução do STJ. Ele também me diz nessa primeira tese que o reconhecimento de pessoas inválidas, seja pessoal ou fotográfico, não poderá servir de laço nem para a condenação, nem para a prisão preventiva ou qualquer outra decisão que requer um instante probatório mais fraco, como o recebimento de uma denúncia, certo? Não pode servir. Então ele está simplesmente colocando limites rígidos nesse assunto, na questão do meio de prova do reconhecimento de pessoas, que é algo muito sério. Tanto é que nesses meus inúmeros anos de atuação profissional, eu nunca vi o reconhecimento de pessoas. Se contar então no momento que eu já fiz estágio de defensoria pública, a gente lida com causas em massa, eu nunca vi um reconhecimento de pessoas. Mas normalmente quando ele existe, há problemas quanto a ele. O advogado adora, porque as teses são inúmeras. Inclusive para questões de concurso, pessoal, existem muitos temas interessantes doutrinários sobre o reconhecimento de pessoas. Muitos. Mas de forma objetiva, que eu entendo realmente que é impossível você decorar e gravar tudo, e que é necessário você manter um padrão alto, bom, mas não excepcional. Eu trouxe aqui o que o julgado disse. Eu não me debrucei sobre as inúmeras discussões que existem sobre reconhecimento de pessoas. Porque para mim, se você souber esse julgado, lê um pouquinho, ele não é grande, você já está capacitado para passar em qualquer prova de concurso. Pode ser que não tire a melhor das notas, mas você vai tirar uma nota suficiente para passar, porque o espelho da questão está nesse julgado. Olha, essa é uma das apostas para 2026 e 2027, que eu faço para a segunda fase, para a fase oral, para a fase objetiva. Estude esse tema porque vai cair e pode garantir a sua aprovação. Curta esse vídeo, se gostou, comenta, siga o Estratégia, nos siga nas redes sociais também, professor Ivan Moraes. Vamos juntos porque eu estou firme nessa missão de garantir a sua aprovação e a sua posse no concurso dos sonhos para a sua família e para o seu deleite, pessoal. Fiquem com Deus.